Bom dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação dos séculos. Mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? E hoje a palavra que vamos ouvir está fundamentada no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 17 e 18, que diz assim, vamos ler? Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. E eles imporão as suas mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Jesus Cristo falando. Jesus Cristo falando. Jesus Cristo nos dando autorização para usar o nome dele. E o nome de Jesus Cristo é o nome que contém todo o poder. É o nome que contém toda a autoridade. E Jesus nos autoriza. Em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos. Irmãos, nós temos que usar a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser uma palavra que simplesmente está escrita para nós lermos, para nós meditarmos e guardarmos numa caixinha lá no nosso coração. Não. A palavra de Deus, assim como a nossa fé, tem que ser colocada em ação. O mundo espiritual, o mundo material, nós temos que agir, tanto no mundo material e espiritual, com a palavra de Deus. Quando Jesus disse que em nome dele nós expulsaríamos demônios, Jesus sabia do que estava falando. Ele sabia que muitas vezes a luta, embora nós víssemos com nossos olhos, achássemos que era material, seria espiritual. E repito aqui, já disse, falo de novo, se não falei, falo agora. Uma vez eu estava em casa e não conseguia andar, minha perna travou, parou, e Deus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo. Hoje você olhou para muita gente. E quando o Espírito Santo falou isso comigo, eu percebi, já ia para o hospital, já ia chamar o SAMU para me levar para o hospital. Eu percebi que era espiritual. Então até então eu não podia andar, a perna paralisou, não conseguia erguer, movimentar nada. Aí eu determinei. Quando Deus falou isso comigo, eu falei, Senhor, então me cura. Entendi que era espiritual. Falei, Satanás, seus demônios, ossos potestades, mas em nome de Jesus Cristo, vocês não colocam paralisia em mim, vocês não colocam doença em mim, porque verdadeiramente pelas filhas de Jesus eu fui sarada, castigo me traz a paz, está sobre Jesus. Pega tudo que é teu e bate retirado em nome de Jesus. E voltei a andar normalmente. Hoje ando normalmente, uso salto, tranquila. Porque Deus falou comigo que era espiritual. Irmãos, a palavra de Deus, ela tem que se cumprir na nossa vida. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. A palavra de Deus não volta vazia para ele, antes cumpre o que lhe apraz. O que apraz a Deus é que a palavra dele seja eficaz em nossa vida. Que haja cura, que haja libertações, que haja transformações, que haja salvação. E quando Jesus fala aqui que em nome dele nós curaremos enfermos, expulsaremos demônios, irmãos, nós temos que pegar essa palavra como verdade. Nós temos que ser capazes de analisar o quanto de poder Jesus colocou à nossa disposição para nos guardar, nos proteger, para que usássemos em nosso favor e em favor de terceiros. Em meu nome expulsarão. Quem somos nós para expulsar demônios? Ninguém. Mas com Jesus Cristo, no nome de Jesus, nós podemos, porque Jesus nos autorizou. E os demônios sabem disso. Os demônios sabem que sempre que usarmos o poder do nome de Jesus, eles têm que parar de agir. Mas nós, que servimos ao Senhor, que lemos a Bíblia, não atentamos para isso. Não atentamos que Jesus manda que nós usemos a palavra dele com autoridade. O poder do nome de Jesus com autoridade. Irmãos, a Deus a gente pede, a gente conversa, dialoga, fala com o Senhor e pede, clama ao Senhor. Mas com os demônios nós expulsamos. Jesus não fala aqui na palavra dele, ó, converse com os demônios, fale com os demônios, peça para eles saírem. Ele fala, em meu nome expulsarão os demônios. Nós temos que expulsar os demônios. Irmãos, eu tenho ficado muito triste, porque, claro que acontece em todo lugar, em todo mundo, mas eu tenho sabido de Ferraz e Vasconcelos, pessoas se atirando do viaduto, pessoas se atirando na linha de trem, pessoas se suicidando. Irmãos, isso é demônio. É demônio, sim. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Deus não quer que a gente tire a nossa vida. Deus não quer que a gente perca a salvação, a vida eterna. Não. E cadê as igrejas de Ferraz?
nós temos que nos unir em oração. Cada qual na sua doutrina, cada qual no seu canto, não tem problema. Mas se unir em oração. Esse espírito de suicídio precisa ser repreendido. Cadê as famílias intercedendo por seus entes queridos? Irmãos, nós temos que usar a palavra de Deus. Nós temos que usar o nome de Jesus, sabendo que sai poder de Jesus Cristo. É como aquela mulher do fluxo de sangue, quando tocou em Jesus, saiu o poder. Jesus fala, senti sair poder de mim. Hoje, quando nós usamos o nome de Jesus, sai poder de Jesus. E os demônios sabem quem é Jesus. Os demônios sabem quem somos nós, que nós temos autorização de Jesus para usar o nome de Jesus e Jesus realizar. Mas nós não sabemos. Muitas vezes nós chegamos aqui e vamos pedir, pastor, ora para mim. Pastora, ora para mim. Irmão, ora para mim. Amém, amém. Devemos dividir as nossas aflições com nossos irmãos, sim. Um com o outro, nos unimos e guerrearmos as lutas espirituais. Mas nós temos que ser os primeiros a lutar as nossas lutas. Nós temos que ser os primeiros a nos revestirmos da armadura do nosso Senhor, que é o nosso Salvador Jesus Cristo, calçar os pés com a preparação, a prontidão do Evangelho da Paz, empunhar a espada do Espírito, que é a palavra rema de Deus, com o escudo da fé, adentrarmos aprofundar do mundo espiritual e material e determinar, em nome de Jesus Cristo, pega tudo que é teu e sai. Espírito de doença, espírito de morte, espírito de confusão, de contenda, sai em nome de Jesus, sai. Nós temos que fazer isso. Irmãos, nós temos que usar a palavra de Deus em nosso favor. Na palavra de Deus não é para só a gente ler, glorificar a Deus. Amém, lemos, refletimos, glorificamos a Deus. Mas Jesus não vai se materializar aqui hoje e fazer. Ele já fez tudo. Ele pode, mas não vai. A não ser que realmente seja a vontade dele. Mas o que Jesus espera é que nós coloquemos a palavra dele em ação. A fé sem obra é morta. Não adianta nós passarmos a vida toda, creio em Jesus, mas não pratica os mandamentos dele. E um dos mandamentos é, esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. E eles imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ah, então vou beber alguma coisa mortífera para ver se vai fará dano ou não? Claro que não. O próprio Senhor Jesus diz, não tentará o Senhor seu Deus. Não vamos tentar o nosso Deus. Mas nós temos que saber que em qualquer situação nós estamos guardados, mas que nós não estamos aqui para ficarmos quietos, implorando, pedindo. Sim, temos que implorar a Deus. Não, nem precisamos implorar, porque Deus ouve o nosso clamor e responde. Temos que clamar a Deus, pedir. Mas também nós somos exércitos de Deus. Nós somos soldados do exército de Deus. Deus nos colocou como embaixatrizes, embaixadores. Embaixatrizes, embaixadores são munidos de autoridades. Nós estamos munidos da autoridade do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos que ser uma igreja, a igreja, como eu digo, o corpo de Cristo, não denominação. O corpo de Cristo, temos que ser uma igreja atuante, uma igreja que Satanás olhe para nós e veja, não. Eles vão usar o poder do nome de Jesus. Eles vão falar de Jesus. Não, nós não podemos agir aqui. Agora outros eles vão chegar e falar, vão fazer o que quiser, porque eles nem sabem que pode usar. Eles nem sabem o poder que foi colocado à disposição deles pelo Deus vivo e ressurreto. E vão fazer o que quer. Irmãos, nós somos uma igreja com autoridade. O poder do nome de Jesus foi colocado à nossa disposição para nós usarmos. Nós não somos uma igreja para viver lamuriando, reclamando, lamentando. Ah, aconteceu, que pena aconteceu. O que depender de nós, nós vamos usar o poder do nome de Jesus. A espada que nos foi dada pelo Senhor Jesus Cristo. O poder do nome de Jesus. E crendo em todo o coração que vai sair o poder de Jesus. Ah, mas se eu orar e não for curado. Ah, mas se eu expulsar e não sair. Se expulsar em nome de Jesus, vai sair. É certeza. Agora, quanto à cura, existe a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas não cabe a nós saber se vai ou não ser curado. Cabe a nós usarmos a palavra de Deus com toda a autoridade. Em nome de Jesus Cristo, espírito de doença, saia. E nos colocamos diante de Deus, Senhor, está nas tuas mãos. Satanás não pode mais agir. O espírito de doença não pode mais continuar, porque ele foi repreendido em nome de Jesus. Agora, Senhor,
se está dentro da tua boa, perfeita e agradável vontade, essa pessoa vai ser curada. Agora, quando expulsamos demônios, é óbvio que Jesus não quer que demônio nenhum permaneça na vida de ninguém, que demônio nenhum leve a vida de ninguém. Então, quando usamos o poder de Jesus, nós já sabemos que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é que o demônio saia, que o demônio seja expulso, que as pessoas não cometam suicídios, que as pessoas não morram, que as pessoas não se afastem de Jesus, que as pessoas não deixem, não percam a salvação. Nós sabemos disso. Então, nós temos que usar o poder do nome de Jesus. Em meu nome, disse Jesus. O nome de Jesus não é um nome qualquer. Nós, como filhos de Deus, quando nós entregamos a vida para Jesus, assumimos a paternidade de Deus sobre nós, foi nos incumbido uma missão de entrarmos na guerra, na luta espiritual, em nome de Jesus, revestido do nosso Senhor Jesus Cristo, com o poder e autoridade de Jesus Cristo, em nome de Jesus, determinar mudanças em nós e através de nós, em nós e nos que estão ao nosso redor, no ambiente, na situação. Nós podemos, irmãos, nós podemos, desculpa, nós podemos, porque nós não estamos falando em nosso nome, porque nós não estamos usando a nossa própria força, mas nós estamos fortalecidos em Cristo Jesus. Jesus nos autorizou, ele disse, use o meu poder, determine. Ah, mas tem castas de demônio que ele não sai com jejum e oração. Jejum e ore. Mas use sempre a autoridade do poder do nome de Jesus. Use a palavra de Deus. Coloque a palavra de Deus em ação. O que Jesus manda fazer aqui? Nós temos que ver a situação que estamos vivendo e saber como vamos agir. E tudo isso está na palavra. A palavra de Deus não é só para ser lida, é para ser colocada em ação, é para ser praticada. Vemos um demônio agindo, o que nós vamos fazer? Chamar a polícia? Não vai adiantar. Podemos chamar, por segurança. Mas nós temos que, antes de tudo, determinar. Satanás, seus demônios, sorte, potestade, maligna, pega tudo que é teu e bate retirado. Eu vou contra ti em nome de Jesus Cristo. E decantarei sobre Deus, meu pai, braço, e eles têm que ouvir, eles têm que obedecer. Porque eles sabem que é Jesus. É de Jesus que vem o poder. E que Jesus nos autorizou a usar o nome dele. Irmãos, vamos entrar em ação. Vamos entrar em ação no mundo espiritual, no mundo material, agindo como soldados do exército de Cristo. Primeiro nos revestindo de toda a armadura de Deus, colocando o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, calçando os pés com a preparação, a prontidão do Evangelho da paz, e adentrando a profundidade do mundo espiritual e material, e ordenando: espírito maligno sai, espírito de doença sai. Vamos orar pelos enfermos. Irmãos, Jesus está voltando. Jesus está prestes a voltar. Não sabemos quando, mas ele está voltando. E ele não espera encontrar uma igreja sentada, quietinha, sem fazer nada. Não que tenha que fazer bagunça, gritar, pular, não é isso. Cada um tem a sua forma. E eu prefiro mais ficar quietinha ali, ouvir o culto, meditar na palavra, louvar de acordo com o que o Espírito Santo me leva, da forma que o Espírito Santo me leva a louvar. Se chorar, chorei. Se tiver que orar em línguas, vou orar em línguas. É eu e Deus. Agora, o que não podemos é ficar uma igreja passiva. Uma igreja que vê espírito de adultério na igreja, espírito de prostituição, espírito de doença, espírito de morte, espírito de suicídio na igreja, na sociedade, na família, e ficarmos quietos. Temos que ter cultos de oração para entrar na profundidade do mundo espiritual e determinar, unirmos em oração. Sai! Espírito de morte, sai! Nós temos que ter os cultos de orações, porque aí nós podemos ver a necessidade da igreja naquele momento. Cada época é um demônio que ataca. Então, de repente, é muita doença. Vamos, em nome de Jesus, determinar que saia. De repente, é muita morte. Vamos colocar diante de Deus. De repente, é muita prostituição. É muita desavença, confusão, muita perseguição. Repreende em nome de Jesus. Mas ainda que não tenha culto de oração na igreja, nós podemos fazer o nosso culto de oração em casa. Nós podemos ter o hábito de reunir com os nossos familiares e ver a situação que está acontecendo, o que está acontecendo na nossa família, o que está sobressaindo naqueles meses, naquela situação, naqueles dias, o que está sobressaindo de mal na sociedade, e entrarmos na guerra, na luta espiritual e material, usando o poder do nome de Jesus. Jesus não nos deixou, não nos deu autorização para usar o nome dele, simplesmente para falarmos Jesus. Mas é para entrarmos e guerrearmos. Quando Moisés erguia a mão,
o povo de Israel vencia. Quando Moisés abaixava, o povo de Israel perdia. Quando nós ficamos quietos, aceitando tudo que o demônio está fazendo, como se não fosse conosco, não tem nada a ver conosco, o demônio vai continuar e nós vamos perder a luta. Nós vamos perder vidas para a salvação, vidas transformadas, vidas libertas, e Satanás vai reinando no mundo. Quando nós realmente erguermos a mão, empunhando a espada do Espírito e entrarmos na luta espiritual no nome de Jesus, sob o poder do nome de Jesus, nós vamos ver vidas transformadas, curadas, igreja santificada, vamos ver pessoas curadas, saradas, vamos ver situações transformadas, vamos ver famílias restauradas. Não podemos abaixar os braços e deixar o demônio reinar. Nós temos que empunhar a espada e sair para a guerra no poder do nome de Jesus. Porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Deus nos fez soldados do seu exército para lutarmos e vencermos a guerra no mundo material e espiritual. Em nome de Jesus, através do poder do nome de Jesus. Amém? Uma semana abençoada, muita paz, muita saúde. Medite na palavra, coloque a palavra em ação, use o poder e a autoridade de Jesus. Você vai ver as coisas se transformarem, as pessoas serem curadas, libertas e transformadas. A igreja ser santificada, preparada para a volta de Cristo. Amém? E pessoas onde cometiam suicídios, não cometerem mais. Ore no viaduto de Ferraz, ore ali na estação, você que pega trem, está sempre ali, ore e determina, expulsa o espírito de suicídio da estação de Ferraz, expulsa o espírito de suicídio do viaduto, onde você estiver. Empunha a espada do Espírito, haja como soldado do exército de Cristo e guerreie a guerra, porque você não vai na sua própria força, mas Jesus irá contigo e Ele já deu a vitória em Cristo Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glórias a Deus.